Let's ride, we're gonna ride, let's ride. Oi pessoal, a gente vai conversar com o psicólogo e responsável técnico de psicologia da clínica RNA, o Vitor Sena Badaró. Olá Vitor, eu gostaria de saber o que é a terapia ABA, já que você é um especialista nisso, né? Sim. Bom, a análise do comportamento aplicada, ela é uma ciência do estudo do comportamento como um todo. Ela trabalha sobre o controle, investiga todas essas características voltadas ao comportamento. Desde um comportamento problema a um desenvolvimento de uma habilidade específica, né? Então, tem aí um histórico longo sobre ela em si. Não sei se vai ser uma das perguntas que você já vai colocar, mas a análise do comportamento aplicada, ela teve origem aí com a psicologia, através do behaviorismo radical de Skinner, disseminando entre as demais disciplinas. Ela não é um método, né? Ela é uma ciência como um todo. Ela liga toda uma filosofia de prática até que isso dissemine para as demais disciplinas, posso colocar assim. Dá para aplicar a terapia ABA em animais? Em tudo que se comporta. E o que é, pra gente falar um pouquinho se dá para fazer com animal, com pessoa e vice-versa, a gente teria que entender um pouquinho o que é o comportamento, né, como um todo. Comportamento, a gente pode destrinchar aqui duas condições. Aqueles que são manifestos e aqueles que não são manifestos. Aqueles que a gente consegue ver, observar e discriminar, e aqueles que a gente não consegue ver e observar. O que a gente não consegue ver e observar? A gente não consegue saber se um pensamento, a gente não consegue observar uma emoção como um todo. Mas como é que a gente pode mensurar isso? De acordo com aquilo que é vinculado a essa emoção. A fala, uma lágrima, aquilo em si. Então, essas duas condições, a gente fala sobre comportamentos manifestos e comportamentos descobertos, né? Vamos assim dizer, ocultos e manifestos. E nesses a gente tem aqueles que são respondentes e aqueles que são condicionados, né, literalmente. Então, normalmente que são respondentes, no resumo, né, literalmente, é que responde algo, é reativo. Entrou em contato com uma situação, há uma reação, vamos assim dizer. Já os condicionados, ele vem de uma história de condicionamento, uma história de contato para se desenvolver. E a gente fraciona aí essa condição em 3 classes, né? O que antecede a ele, a resposta, que é como seria a ação do comportamento, e as consequências que mantêm esse comportamento executando, né? Operando no ambiente. E a terapia ABA, ela é muito, tem uma resposta muito positiva com pessoas com autismo, né? E ela é utilizada também em síndrome de Down? Ela pode ser utilizada com qualquer tipo de diagnóstico em pessoas, né? Isso vai depender muito do foco da intervenção. Por exemplo, se o foco da intervenção em crianças com síndrome de Down é o desenvolvimento de uma habilidade X, pode ser estudado qual é as principais demandas dessa criança e quais são o que mantém ela realizando aquilo e o que impede dela conseguir realizar aquela habilidade. Fazendo estudos disso, a gente consegue fazer um controle deste comportamento, né, através de reforçadores, né, positivos, condicionamento de reforçamento, técnicas relacionadas ao comportamental que vai promover esta habilidade de interesse do comportamento alvo. Em que casos é indicada a terapia ABA? Por exemplo, quando um pai e uma mãe, como eles vão saber que devem procurar um psicólogo e sugerir a terapia ABA? A análise do comportamento aplicada, o ABA, você pode você indica o estudo comportamental
Quando você identifica que você gostaria de fazer uma manutenção, manipular, controlar, alterar o curso de um comportamento, né? Tudo que você tem aí que você gostaria de até mesmo para manter, não necessariamente alterar. Puta, eu tô tendo aí uma coisa muito legal com meu filho, eu queria que ele mantivesse assim. O que está controlando esse comportamento? O que está mantendo ele assim? Então, toda vez que você identificar a necessidade de manejo de um comportamento, de uma habilidade, pode ser buscado nesse sentido. Agora, se você tem uma demanda mais específica, né, algo que te causa um desconforto, que está te trazendo algum tipo de estresse como um todo, ela pode ser estudada por um especialista da área. E aí, conforme o que for identificado como comportamento-alvo, eles unem, né, essas inscrições e aplica-se um treino individualizado para essa pessoa. Então, as pessoas atípicas, normalmente, eles têm um hiperfoco, né? Então, ele foca numa palavra, num assunto. E como é que você consegue tirar aquilo? Por exemplo, o cara cisma com CD. Eu quero tocar esse CD o dia inteirinho. Esse CD, o CD, o CD, o CD. E aí, como é que tira isso? Como é que organiza? Então, teria que ser feita uma análise funcional desse comportamento, que é uma das principais ferramentas da análise comportamental, é o que a gente coloca aí como uma das ferramentas ouro, né, que identifica a função, a característica, a topografia daquele comportamento. Esse, como por exemplo, a compulsividade, o interesse de fazer daquele jeito, tem que ser assim. Como eu disse, teria que ser feito o que está mantendo ele a desejar esse intuito. Se está relacionado à forma como consequencia aquilo, olha, no final de tudo, depois que eu ouço aquela música, me traz alguma satisfação orgânica, né, respondente, ou me traz algum desconforto que eu quero mexer. É tudo relacionado. Então, por exemplo, ele ganhou um CD e cuja pessoa que deu o CD, ele gosta muito da pessoa, provavelmente ele vai querer. É por isso que ele talvez queira tanto ouvir aquele CD? Não necessariamente. Então, como eu falei, teria que fazer uma análise bem a fundo daquele contexto, né? Pode ter uma variadas de condições que mantém ele ouvindo aquilo, gostar da música. Isso quando a gente está falando de uma pessoa típica, né? Você está falando? Não, atípica. Uma pessoa atípica. De modo geral, tem várias circunstâncias que pode mantê-lo ali. O gostar, o interesse de um momento específico daquele som, se isolar de uma condição aversiva. Por exemplo, eu poderia estar ouvindo o CD em um horário X que eu deveria estar estudando. Literalmente, então enquanto eu estou me ocupando com isso, eu não estou me ocupando com aquilo, né? Tem uma variada possibilidade de justificativa pelo qual esta pessoa está ouvindo aquela música por mais e mais e mais vezes. E na terapia ABA se trabalha com símbolos, né? Como é que funciona? Esses símbolos em si, a gente chama de pistas visuais, né? Pode ser uma das práticas que a gente utiliza nos treinos para auxiliar a criança a desenvolver aquela habilidade gradativamente, usando um esquema, uma forma de modelação, né, de treino. Um treino para ela de modelação. gravar, como é que é a sequência? Sim, isso pode ser utilizado para treinos de habilidades motoras, né, como um todo. Isso em si pode ser bem alinhado até com um treino interdisciplinar, porque sendo uma AVD, né, se for pensar nas AVDs, que é uma habilidade, é um exercício de um profissional de terapia ocupacional, pensando nesse profissional em si, ele pode usar esse esquema de modelação de pista visual. O que é o AVD? AVD é atividade de vida diária, né, literalmente. Que são as práticas cotidianas que a gente tem, escovação de dente, banho, atravessar a rua, literalmente, tudo que a gente faz cotidianamente, exigindo condições motoras e operacionais disso. O que te encantou na terapia ABA? Por que você falou, eu vou querer me especializar nisso? Olha,
Pra eu falar disso, assim, eu acho que não teria como não falar de uma história de acadêmica. Quando eu entrei pra psicologia, eu tinha um foco. E aí naquela... eu tinha um foco de neurolinguística. Eu queria fazer um curso de faculdade que me encaminhasse a neurolinguística. E quando eu tive contato com os diversos tipos de ciência que embasaria essa neurolinguística, eu fui identificando que talvez não era exatamente aquilo que eu queria. Então eu tive contato com a psicanálise, ainda não foi, e encontrei uma professora que foi assim um divisor de águas para mim na comportamental. E fui me identificando, utilizando isso para o meu cotidiano, literalmente, cotidiano em atividades do meu dia a dia mesmo, trabalho no hospital, não ainda em operação clínica, né, vamos assim dizer, mas no dia a dia. E conforme eu ia estudando, aumentava esse interesse. Depois eu tive a oportunidade de atuar clinicamente, anos depois, né, da formação, clinicamente com a comportamental. E isso foi aumentando a minha curiosidade, o meu interesse e amor pela prática, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando, como qualquer outra ciência, né? A gente tem que se manter atualizado com o conteúdo. Então, que dicas você daria para os pais, para os professores, né, sobre esse comportamento? É quando a criança está muito agressiva? É porque deve se confundir tudo, TDAH com autismo, TEA, enfim, dá um nó na cabeça, né? Olha, a questão do autismo, a gente está falando sobre espectro, né? O que está enquadrado dentro do espectro autismo, do espectro autista. Tem uma série de condições. Sinais que dá pra ver? Sim, tem bastante sinais. Tipo, como que a gente alguns sinais? A mãe ou o professor, como é que dá pra perceber? Que aqui numa descrição de autismo, a gente pode perceber pelas repetições de movimentos estereotipados, interesses específicos sobre um determinado item ou forma ou condição daquele item. A gente pode identificar sobre a relação com os colegas, questão de isolamento ou seleção específica de uma atividade. Olha, só brinco desse jeito. Mais afim lá da gestação ali gestação não, né? Mais do recém-nascido, né? Como um todo, a gente já pode olhar pequenos sinais ali, literalmente, sobre o momento do mamar, né? Que conforme ela vai crescendo, a mãe está sempre lá fazendo o primeiro contato ocular, né, com a criança. Visual, e ali já começa, olha, tô vendo que ele chora bastante, nunca olha pra mãe, nunca reage a um sorriso, ele nunca... esses primeiros sinais precoces são uma evidência, são assim... um sinal, né, da gente ficar em alerta para procurar um especialista para a gente verificar se há ou não a necessidade de aplicar alguma intervenção sobre isso. As pessoas os autistas normalmente têm muito pouca tolerância à frustração, eles não aceitam o não. Okay. Você trabalha como isso? Isso é realmente um desafio dentro da disciplina, de fato, a gente lidar com as condições do não. É que a gente, socialmente falando, né, futuramente falando, a gente está muito habituado a ouvir não, a gente aceitar numa boa. Mas para qualquer pessoa, né, quem é que quer ouvir um não para aquilo que você deseja? Ninguém quer. Mas a gente, uma pessoa típica, ela já sabe encontrar outras coisas para fazer, né, sobre esse não. Tudo bem, esse não serviu para isso, então vou buscar uma outra coisa. No contexto das crianças atípicas, a gente tende a passar para ela o que pode ser sim, né? Como é que a gente pode dizer o não e o que a gente pode também dizer sim. Junto com o não, sempre tem que dizer, olha, você não pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo. Se a gente conseguir conciliar sempre desta forma, de dizer o que eu não posso, mas eu posso já alinhar o que eu posso fazer, simultâneo, basicamente a gente já dá para essa pessoa formas de melhor lidar com essa frustração.
Então encontrar coisas que sejam, que venham de encontro a essa projeção tem sido um dos melhores maneiras que a gente tem em sessão. E isso tem dado bom resultado. Bastante. Quer dizer que é uma troca, né? Você não faz isso, mas faz aquilo. Exato. A vida da gente é uma troca, né? Literalmente. É. Mas a gente nunca faz nada por fazer. Sempre tem uma condição, literalmente. Até mesmo sentar e esperar. Pô, eu tô sentado esperando porque eu tô esperando, porque eu tô cansado, enfim. Mas normalmente eles não aceitam. Falam, olha, você não vai comer isso, mas eu vou te levar para passear no carrinho, sei lá. Eles não aceitam. Não, eu quero comer, o que eles querem é aquilo, né? Tá bom. Sim, tem bastante coisa, situações de olha, vai ter que ser assim. Tá, então o que pode ser alinhado, o que pode ser acortado para ser assim nessa condição, né? A gente, dependendo da situação, olha, se há possibilidade, né, de fazer isso, por que não? Olha, então vamos fazer um pouco desse aqui e depois você faz um pouco desse aqui também, tudo bem? Ó, hoje infelizmente a gente não vai ter como ser desse jeito porque não tem aqui em casa hoje, não tem neste local isso que você está me pedindo. Infelizmente não vai ser possível. Então é para estes momentos, principalmente nesse momento, como não tem jeito, você dá outra coisa que pode ser identificado. E isso, para a gente saber fazer isso, um olhar bem específico individual para cada um deles é essencial, né? Que nem início de sessão a gente sempre faz uma análise de preferência, né? Para identificar quais são os itens que poderiam ser trocados diante de uma condição como essa com a criança, seja um item tangível, seja um item comestível, uma brincadeira, uma fala, né, um elogio que seja, que mais tem aí chance de aumentar um comportamento da sua ocorrência, né? Se eu tenho um comportamento adequado, eu quero que a frequência dele se mantenha. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar em um reforço arbitrário, né? Que a gente chama de arbitrário, que normalmente não entraria, não é porque arbitrário é porque aparece de repente, né? Vamos assim dizer. É como se... Por exemplo, quem comer no McDonald's? Pode ser. Olha, se você Se fizer você isso não tiver aqui... dinheiro, e aí? Não, mas eu quero, eu vou. Eu não tenho dinheiro? Olha, eu não tenho dinheiro para ir no McDonald's, mas eu tenho condição de ir em um outro lugar, eu tenho condição de fazer outra coisa. Eu não tenho nada, eu não tenho financeiramente nenhuma situação. Pô, como é que eu distraio uma fome? Como é que eu distraio um interesse, uma vontade muito grande? Vai de cada circunstância, né? Uma criança que tem um repertório longo o suficiente, desculpa, uma criança que tem um repertório um pouco mais completo, vamos chamar assim, né? Você poderia argumentar, discutir um pouquinho sobre quais são as coisas que a gente poderia fazer ali para aquilo melhorar. A gente poderia combinar, olha, a gente pode vir outro dia, olha, a gente vem mais tarde, olha, em casa tem uma coisa tão gostosa quanto. Ou, vamos pensar antes de chegar nessa situação, vamos pensar antes. Se eu sei que ela vai olhar lá pro McDonald's e vai querer muito, o que mantém ela indo pro McDonald's? Fome? A vontade de comer? Então, se é o caso, eu não posso antes comer uma coisa antes, deixar já saciar a vontade de comer antes de ela ter contato com aquilo que vai frustrá-la? Ou de repente a mãe quer dar uma janta. Se ele for pro McDonald's, ele não vai jantar. E ela quer que ele jante, e aí? Se ele já tiver ido pro McDonald's, por exemplo, né? Não, se ele for outros dias, sei lá, outras ocasiões. A gente tá, sei lá, passando no ônibus, literalmente, e ele passa pelo McDonald's, ele começa a se organizar e ele está voltando para casa para comer, né? Isso vai também como eu falei, né? Vai de cada caso. Se é uma criança que eu consigo dar para ela um distrator que compete com essa situação da vontade, a gente cede. Se eu não tenho nenhum distrator, né, literalmente naquela hora, eu vou tentar conversar e explicar. Sempre, em qualquer circunstância, pode ser uma criança com altíssimo repertório, uma baixíssima repertório, a comunicação com esta pessoa, com essa criança, é fundamental. Explicar para ela, olha, a gente não vai porque hoje isso a gente tem assim,
mesmo que o não seja aquele que você vai manter, ou até mesmo se for sim, a comunicação, descrever para ela é fundamental em todos os casos. Acho que não só no caso de crianças atípicas, mas como crianças típicas também. Dá para ela munir essas crianças sobre o porquê das coisas, né? Acho que ajuda muito. Ok, para finalizar, nos Estados Unidos a intervenção da análise do comportamento aplicado ao TEA é muito difundida, assim como a reivindicação de que os seguros de saúde arquem com os custos da terapia ABA. Como está isso aqui no Brasil? Olha, eu confesso que eu não tenho assim, muita informação como é que estão os convênios no Brasil como um todo, mas dentro da minha prática, dentro do contato que eu tenho, é uma luta assim, assídua, né, que essas famílias têm para conseguir o seu direito ao tratamento, né, literalmente. Se a gente for ver o rol da OMS, lá diz algumas coisas relacionadas que ainda não tem algo formal ali sobre a análise do comportamento aplicada. Eles falam sobre a psicologia. Então, por não ter algo lá, acaba sendo um canal, né, que eles acabam utilizando para conseguir o direito do tratamento mais extensivo, né, quando foi relacionado ao autismo. Então, aí a gente pode pegar aí intervenções relacionadas ao ABA a mais de 40 horas, se for o caso. E dependendo do que for, é um tempo assim bem expressivo, né? Então, como programar essa intervenção precisa ser muito bem planejada. Então, se pensar numa criança, literalmente, a gente não começa lá e coloca as 40 horas de uma vez. Isso tem que ser gradual, da mesma forma que a retirada também tem que ser planejada, né, da quantidade de horas. Não precisa ficar fazendo isso tanto tempo, né? O caso de intervenção precoce, estima-se que 2 anos você já tenha resultados significativos, pode ser mais do que 2 anos, mas resultados significativos que podem já diminuindo um pouco dessa carga horária, né, literalmente. Então, sobre os convênios no Brasil, como conseguir isso, é uma discussão assim ainda duradoura, difícil, embora já tenha se conseguido o direito de sem limite, né, literalmente, de intervenção para o autismo, de psicologia, mas não ainda específico da análise do comportamento aplicada, não só de psicologia, né, mas de fisioterapia, todos os tipos de disciplinas necessárias para aquele caso, que o médico diz, olha, isso ele precisa, vai aí para uma discussão jurídica, vai para o convênio, e a identificação de uma instituição clínica que detenha de todas essas disciplinas é um dos processos árduos que nós temos ainda dentro do Brasil, né, como um todo. Ok, nossos agradecimentos então ao psicólogo responsável técnico de psicologia da clínica RNA, Vitor Sena Badaró. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom, eu espero que... Ficou ótimo. Obrigado. Ficou ótimo. Eu realmente